noite, meu povo. Eu anotei aqui tudo que vocês mandaram lá de dúvidas que vocês estavam, né? Pra gente poder dar sequência aí nessa aula de hoje. Antes disso, só dar um recadinho aí, ó. A gente tava conversando, eu, o Malta e o Breno, e a gente tá sempre buscando, né, maneiras de ajudar vocês e tudo mais. Até eu disponibilizei aquele teste lá do fundo, infelizmente ninguém passou, né? Ninguém conseguiu atingir os requisitos mínimos lá para estar operando no fundo. Mas a gente está sempre procurando ver o que a gente pode fazer para tornar, sei lá, a vida de vocês um pouquinho melhor. A gente vai criar um projetinho agora, provavelmente para um mês que vem, ou às vezes ainda nesse mês. A partir de agora, todo mês, cara, a gente vai sortear uma quantia pequena, né? Mas que serve para vocês darem start aí para quem não tem banca, ou para, enfim, a gente vai sortear $50, né, Tether ou BTC, o que for, numa conta, na corretora, para vocês poderem operar, tá? E eu sei que é pouco, mas talvez ajude. Eu vejo gente que tem banca aí de $30, $15. Pelo menos já dá para sair da conta demo e sentir a emoção de abrir uma ordem ali na conta real. Então, a gente vai fazer isso aí para vocês a partir do mês agora, ou desse mês, ou do mês que vem, a gente não decidiu ainda muito bem certinho. E o único requisito mesmo para participar do sorteio é a pessoa não ter entrado no próximo mês, né? No próprio mês. Então, se a gente for fazer, por exemplo, sorteio esse mês, quem entrou esse mês não vai participar. Fechou? Então, espero que possa ser útil quem ganhar de alguma forma. Enfim, beleza? Recado dado, a gente vai aí para a aula aqui, propriamente. Então, o que o pessoal me pediu bastante para falar sobre flip, estruturas de tempo gráfico baixo, né, low time frame, o que era o CH, mudança de direção, o que eram áreas de zona de preço descontado e preço premium. E o que eu fiz hoje aqui, ó? Eu mapeei, galera, tudo o que aconteceu durante o dia, tá? A partir aqui da abertura de Nova York. Não peguei a sessão de Londres aqui para trás. E aqui tem exatamente todas as operações que aconteceram, inclusive com os stops, tá? Ocorreram stops, eles estão aqui. E eu vou repassar isso com vocês aplicando e explicando os conceitos que foram utilizados aqui nessas operações. Esse gráfico ele tá bem completo. Boa noite. Boa noite. Esse gráfico aqui ele tá bem completo com relação aos estudos de estruturas, estruturas internas, mudança de direção, zonas de supply and demand, zonas de flip e execução de ordem. Então tá extremamente completo esse estudo aqui, beleza? Então eu vou usar esse estudo que foi feito para explicar os conceitos para vocês e como eles foram utilizados e como eles devem ser utilizados, beleza? Tem muita gente que me manda estudo no privado, manda no grupo, enfim, e o pessoal ainda está confundindo um pouco essa leitura aqui, ó, de estruturas. E isso aqui, pessoal, é imprescindível que vocês tenham conhecimento, que vocês façam isso da melhor maneira possível. Porque se você lê uma estrutura de forma errada, você está pegando a direção errada do mercado. Muito provavelmente o stop vai vir, né? Eu escolhi o tempo gráfico de 1 minuto para fazer essa leitura, somente o tempo gráfico de 1 minuto, justamente por ser difícil. A leitura de estrutura de zonas aqui ela é extremamente complexa. Não é fácil fazer a leitura do 1 minuto. E foi exatamente por isso que eu escolhi, porque aqui tem muito exemplo de tudo que a gente utiliza e vocês vão conseguir, acredito eu, entender de uma forma bem mais detalhada, beleza? Eu vou usar o replay, apesar de estar tudo marcado, mas eu quero usar o replay para vocês poderem ir entendendo como é que tudo vai se encaixando, tocando e se formando, beleza? Vou pegar daqui. Bom, primeira coisa que a gente sempre faz é dar uma olhada no panorama geral do gráfico, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar essa estrutura aqui no diário, tá bem claro que a gente está numa tendência de baixa. O preço veio rompendo fundo, cada vez mais rompendo fundos.
A última quebra de estrutura estava aqui, tá? O que me dá, então, se essa foi a última estrutura quebrada, esse é o meu máximo e esse é a minha mínima, tá? Então, talvez ainda seja confuso para vocês qual é o máximo e a mínima de uma região. Isso é o que a gente chama de swing high e aqui o swing low, a máxima e a mínima extrema de um ponto, tá? Tudo que acontece no interior aqui, ó, dentro dessa perna a partir do rompimento, é simplesmente tratado como estruturas internas, tá? E no movimento que o preço fizer de pullback, se é que ele vai fazer, porque isso a gente não tem como saber, ele vai sim quebrar estruturas, mas isso não vai alterar a tendência principal do mercado, a tendência ainda é de baixa. A gente está esperando o pullback. Quando o pullback acontecer, se acontecer, aqui vai acontecer quebra de estruturas, mas essas estruturas são estruturas internas. Não vai alterar a direção do mercado. Não significa que quando o preço chegar aqui, se chegar e romper, que eu vou estar com o meu diário comprador. Não, eu vou continuar com o meu diário vendedor, porém o momento é um momento de compra porque ele está realizando um pullback. Até onde esse pullback vai? Não sei. Existem pontos que a gente pode utilizar para estar com marcação dos nossos possíveis áreas de pullback. E aí que entra a questão das zonas, que eu falo aí para vocês, que são as zonas de premium e as zonas de desconto. E como que a gente calcula essas zonas? Então a gente sempre tem que pegar na extremidade superior até a extremidade inferior, ou vice-versa. Essa linha vermelha, ela demarca 50% dessa perna, né, dessa estrutura que foi quebrada. Então, tudo que está acima da região de 50% de um range, dessa zona aqui, eu considero como uma zona de preço premium. E tudo que é premium, a gente tem que procurar vender, porque eu quero vender no melhor ponto possível. Então, é nessas regiões acima dos 50% que eu vou procurar os meus pontos para colocar à venda. Que pontos que são esses? São as nossas zonas de supply e demand, que está lá nas aulas do curso 2.0, sem contar todas as outras que já estão gravadas falando sobre isso. No caso do diário aqui, eu consegui identificar esse ponto, tá? Então está marcado esse ponto aqui no diário e ele está acima de 50%. Tudo que está abaixo do diário, a gente considera sendo zona de preço descontado. E se eu tenho um preço baixo, eu quero comprar. Por quê? Porque a intenção é que esse preço se valorize, tá? Então, o que acontece? Falando aqui só do diário. Se eu tenho uma inversão de caráter aqui, ou seja, se o preço fecha acima aqui dessa região, eu vou estar numa zona de preço premium. Então, eu posso começar a procurar por compras até a minha zona de preço descontado, que lá eu vou começar a procurar por vendas. Todas essas estruturas que são formadas e quebradas aqui, ó, elas não invertem a minha tendência principal, que continua sendo de venda. Isso tem que estar muito claro para vocês, beleza? Então, visto esse panorama aqui, entendendo esse momento do mercado, eu começo a descer meus tempos gráficos e eu vou lá para o 4 horas. E no 4 horas eu identifico as mesmas coisas, né? Eu volto atrás, né, sempre à esquerda, porque é por onde eu me baseio, e eu identifico as zonas potenciais aonde o preço vai reagir. Então eu tive uma zona de demanda aqui, ela foi brevemente mitigada, não chegou nem a 50%, então considero uma zona válida. Eu tive imbalance de preço aqui, tá certo que esse imbalance já foi fechado, mas a zona em si não foi totalmente mitigada, certo? Abaixo dessa zona a gente tem uma outra zona aqui de 4 horas que teve um candle muito forte de alta, deixou imbalance e novamente a gente criou mais uma zona de demanda. Eu tenho várias outras aqui, mas não há necessidade de eu sair poluindo e marcando tudo no meu gráfico. Então a gente vai evoluindo as marcações conforme o preço vai evoluindo, beleza? E o preço chega nessa região, quebra, né? Ontem ele fez essa quebra de estrutura de 4 horas. O que eu tinha aqui antes? Antes a gente tinha essa estrutura, ó, ela foi quebrada no diário, certo? Aqui, ó, em 4 horas teve outra quebra, aqui teve outra quebra. Quando ele desce, então eu tinha esse range daqui a aqui. O preço fez um pullback pequeno, mas ele fez, e hoje rompeu mais uma região, mais uma estrutura.
eu aplico, pessoal, o mesmo tipo de leitura que eu fiz no diário. Se eu estiver falando rápido demais, é só me dar um toque aí, beleza? Uma vez que essa estrutura aqui ela é rompida, eu tenho máxima e tenho mínima, beleza? Esse agora é o meu range aqui de trabalho para operações intradiárias. Ó. Tudo que está acima é preço premium, tudo que está abaixo é preço descontado. Quando eu toco numa região de demanda, qual é a minha expectativa de fluxo de ordem nesse ponto? Expectativa de fluxo de ordem é que essa região vai ser mitigada, as ordens vão ser consumidas e o preço vai começar a reverter para alta. Tá? Então, se eu tenho preço numa região de preço descontado e eu consigo identificar a inversão de caráter nesse preço, eu vou sim começar a pensar em compra, porque eu estou numa região propícia à compra. Tá? Isso não inverte a minha tendência principal. A minha tendência principal continua sendo compradora. Vendedora. Aonde que eu vou mudar completamente a minha visão? Quando esse topo for perdido. Se for perdido. Se o preço chegar a realizar um fechamento acima da máxima desse candle, então isso aqui configura para mim a inversão da tendência agora para compra. E aí a minha expectativa de movimento é que o preço definitivamente faça máximas e mínimas cada vez mais alto para buscar lá, ó, nossa região do diário. Então é importante vocês entenderem que os tempos gráficos eles se conectam, né? Vocês já ouviram muito isso, o mercado é fractal. O movimento que acontece num gráfico grande acontece no pequeno e vice-versa. Tudo isso que a gente está estudando e vendo aqui é como o tempo gráfico vai construir esse movimento para chegar até aqui. Tá? Beleza. Posto essa análise, identificados os meus pontos, eu começo a trabalhar então no gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos eu tive a última quebra de estrutura e eu tenho de novo o meu range, tá? Qual é o meu range? O meu range é essas duas bolinhas, é onde eu vou trabalhar com a minha máxima e a minha mínima. Essa região, apesar de estar marcada, não é uma região onde se considera operar, tá? Eu deixei marcado para vocês verem que existem regiões de oferta e demanda que estão abaixo dessa região aqui, mas no caso, como a tendência é de queda e a gente está procurando um pullback para me realizar uma venda a mais longo prazo, ou uma venda maior, essas regiões acima de 50% são muito mais favoráveis para isso, beleza? Então esse é o cenário que eu tenho no momento para M15. E depois eu vou por fim para o meu tempo de execução, que é 1 minuto, tá? E aí aqui no gráfico de 1 minuto é que eu tenho que começar a identificar as coisas para eu realizar as operações. Então até agora a gente buscou um direcionamento. Agora a gente vai aplicar os conceitos que a gente sabe para fazer um refinamento e chegar ao gatilho propriamente dito de entrada. Isso tudo eu realizo no gráfico de 1 minuto, tá? Esse refinamento final. Então tá vendo? Ó, eu estou negociando ó, em cima de uma região de demanda. Então, as regiões maiores, elas servem para nos dizer, ó, cara, toquei numa região maior de demanda ou de oferta que seja. Abre o teu olho que o preço a partir desse ponto ele pode reverter ou continuar o movimento. E é em busca disso que a gente está procurando. Se eu tenho uma tendência de baixa e vejo o preço tocar numa região de demanda de 4 horas, eu não vou procurar por continuação, eu vou procurar por reversão, né? Essa é a ideia. E aí a gente vai dar uma olhada então no gráfico de 1 minuto. Tá? Então depois que o preço desce, quebra essa estrutura, tá? Ele vai, quebra mais uma. A partir do momento que ele faz essa quebra aqui de estrutura, ele já começa a criar regiões de oferta. Essas regiões de oferta, elas não podem ser quebradas, elas devem ser testadas, mas elas não podem ser quebradas. Uma quebra numa região de oferta significa perda de controle. Então, se o preço quebra uma região de oferta, mesmo que momentaneamente, quem passa a ter controle é a região oposta à que fez aquela quebra. Se eu tenho oferta e a oferta é quebrada, quem está no controle?
demanda. Demanda, compra. Oferta, venda. Então esse aqui foi o meu primeiro indício, a formação dessa zona de oferta, tá? E aí eu vou aguardar o preço evoluir. O preço testa essa zona, fecha, né, acima, então essa zona já está perdida. Até uma sombra aqui já caracteriza pra gente uma perda. E aí o preço retorna nessa região de demanda que foi criada. E olha que interessante. Vocês vão perguntar, Luiz, por que você não pegou essa compra aqui? Muito simples. Toda vez que eu estiver buscando setups de reversão, eu devo encontrar uma figura parecida com isso. Ó. Esse é o setup clássico de reversão, tá? Aonde eu tenho consumo de liquidez, eu vou usar isso aqui para escrever. Aqui. Consumo de liquidez, mudança de caráter, formação da primeira zona de demanda. Eu não opero a primeira zona de demanda porque é uma zona fraca. Eu ainda não tenho nenhum tipo de confirmação que esse preço possa continuar. Eu não tinha enxergado ainda um flip propriamente dito, né? E nem uma continuação. E aí depois ele faz uma quebra interna, uma quebra de estrutura interna. Nesse momento forma-se a segunda zona de demanda. É nesse ponto que eu vou meter a compra. Tá? Essa é uma entrada de dupla confirmação. Então eu tenho a primeira entrada que seria no risco, a segunda entrada que seria uma entrada com confirmação e a terceira entrada que seria uma entrada com dupla confirmação. Eu dou preferências para entradas de dupla confirmação em setups de reversão, beleza? Vocês vão tomar menos stops. Talvez pode ficar fora de algumas operações? Sim, com certeza. Aí vocês têm que pôr na balança. O que é melhor? Eu deixar de ganhar dinheiro ou eu perder dinheiro? O que for melhor para vocês, vocês decidem e cai para dentro. E aí o preço mitigou totalmente essa zona de oferta, quebrou essa zona de oferta e nesse momento eu já sei, no meu entendimento, que quem está tomando controle da situação é a demanda. Se a demanda está em controle, esse preço vai subir. O preço tinha criado uma zona de liquidez nesses dois candles, ó, fundos iguais. Ele retorna na zona e faz apenas um sweep. Isso aqui é uma indicação muito boa para nós de que o preço vai continuar subindo, certo? Aqui em cima, nesses dois candles com topo igual, ele também criou uma região de liquidez. Então, antes de estar em inversão de caráter, isso aqui para mim estava assim, ó. 1 minuto, não uma hora. Liquidez em 1 minuto, tá? Quando a gente tem uma formação de liquidez, a gente entende que o preço vai consumir essa liquidez. Ele é obrigado a consumir? É regra? Não, não é. Prova disso é que se a gente for aqui no diário, a gente vai ver essa imensa zona de liquidez que ainda não foi consumida, tá? As zonas de liquidez elas são formadas, mas não se tem uma regra para quando serão consumidas, propriamente dito. Então a gente trabalha só com as pegadas. Então, ó, se formou uma zona de oferta, essa zona de oferta foi quebrada, formou uma zona de demanda. Abaixo dessa zona, já dentro dessa zona, formou-se uma zona de liquidez. O preço capturou essa liquidez com forte rejeição. Eu tenho vários indícios dizendo que o preço vai subir. E aí o preço vai, consome a liquidez superior e faz a quebra de caráter. Então, nesse candle, vou voltar. Quando esse candle fecha acima dessa região aqui, eu tenho a minha quebra de caráter. Ou seja, uma confirmação de que o preço vai subir quando essa zona foi perdida. Segunda confirmação quando essa zona essa estrutura foi quebrada, tá? A partir do momento que essa estrutura é quebrada e o preço evolui, eu tenho aqui a formação da minha zona de demanda, aonde eu vou pendurar a minha ordem. Então, ó, quando o preço desloca aqui, eu já posso pendurar minha ordem. Eu poderia pendurar minha ordem aqui, na formação desse queda, eu poderia.
Tá? Tá correto. Rompeu, voltou na região. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de ver o preço deslocar. Tá? E aí o preço formou uma região, né, de liquidez. Então, antes de ter uma quebra de estrutura interna, esse S-BOSS significa subestrutura. Ou seja, qual é o meu range em um minuto? A última quebra não está aqui, então eu tenho uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. Tudo que acontecer aqui no meio é subestrutura. Tá? Então, é isso que significa. Até que o preço vai lá e ativa a minha ordem. Quando ele ativa a minha ordem, ele já faz a quebra de uma subestrutura. Como a gente está operando num tempo gráfico pequeno, apesar da análise ter vindo desde lá de trás, de tempo gráfico grande, o meu alvo está no topo. Por quê? Esse topo, em teoria, é um topo forte. Por que ele é um topo forte? Porque foi esse topo que ocasionou a quebra dessa estrutura. Então, nesse momento, esse topo é o topo que vai ser respeitado. Se eu estou trabalhando no pullback, eu estou comprando, eu tenho que ter um alvo lá, porque eu não tenho a garantia que isso aqui vai ser perdido. Quando eu coloco o alvo da operação aqui, não significa que eu tenho que sair da operação inteira. Eu posso realizar 80% do lote, pôr stop no 0 a 0 e segurar. Muitas vezes vai dar certo, muitas vezes não. Mas é uma opção de gerenciamento de cada um, beleza? E o preço vai lá, continua trabalhando na área, forma mais um topo, consome a liquidez, ó, ele consumiu a liquidez, mas ele não quebrou a estrutura. Ó, tudo isso, galera, faz parte do mesmo movimento. Para que esse movimento de alta seja perdido, eu tenho que ter um fechamento abaixo dessa região. Isso não aconteceu. Então, tudo que acontece aqui no meio não me interessa. Essa é a subestrutura que eu estou olhando nesse momento. E o preço quebrou. Então, ele quebrou essa subestrutura. Então, internamente, eu tenho mínima e máxima. Ó. Só apagar essas bolinhas. Beleza. O preço formar essa região, tá? Nesse momento, a minha ordem ela já poderia ter sido, quando ele quebrou aqui, ó, a minha ordem já poderia ter sido colocada aqui, tá? Eu não coloquei a ordem aqui porque houve essa formação de liquidez aqui, então pode ser que o preço venha capturar essa liquidez. Já tinha sido formada nesse candle, tá vendo? Eu tenho dois candles aqui, ó, exatamente com os fundos iguais. Esses outros vieram só reforçar essa região. Então eu preferi aguardar para pendurar a ordem um pouco mais para frente. O preço voltou, olha só. Ele voltou, só consumiu a liquidez e foi embora. Então, para mim, esse tipo de entrada ele é mais tranquilo e mais seguro. E aí o preço continua evoluindo até que a região de 1 minuto, a estrutura de 1 minuto, ela é quebrada. Então, a partir desse momento, dentro do gráfico de 1 minuto, eu estou vendo uma tendência de alta, tá? O pullback de alta ele terminou e falhou. Então a gente estava operando o pullback, agora eu estou operando a tendência. A tendência é de alta. No 1 minuto. Estou falando, tudo que eu estou falando é só relativo ao gráfico de 1 minuto. O preço quebra, forma essa estrutura, eu já posso pendurar minha ordem. Ó, quase stop, mas não rolou. Beleza? O preço continua. Toca na região novamente, toca de novo e quebra uma estrutura. Então o preço quebrou mais uma estrutura. Por que o meu alvo dessa operação está aqui? Olha o que eu tenho aqui, ó. Região de liquidez que ainda não foi consumida. 1 minuto. Zona de oferta que ainda não foi testada. Tá? Então meu alvo dessa operação está aqui. Aí ele quebrou aqui, ó, mais uma estrutura de 1 minuto. Então olha só, qual é o meu desenho agora? Ó, eu vou desenhar exatamente o gráfico como ele está. Baseando
nas estruturas de 1 minuto. Ó, esse é o desenho do meu gráfico. Essas são as estruturas que eu tenho no gráfico nesse momento. O preço quebrou essa estrutura aqui, automaticamente a gente vai aguardar aqui um pullback, certo? Esse pullback tem essa região, eu não marquei de novo, mas quando esse cara rompe, ele me dá essa região aqui, ó. Como elas estão tudo junto, eu marquei uma região só e estiquei. Mas aqui, outra entrada. O preço toca, quase estopa. E olha que interessante, nesse ponto. Quando ele quase estopou aqui, o que ele fez? 2 fundos iguais, ele criou liquidez. Criou liquidez nesse ponto. Aí o preço vai, rompe mais uma estrutura. Quando ele rompe essa estrutura, ele me dá essa região aqui. E aí vocês vão me perguntar, por que você não pôs uma venda aqui? Olha o que eu tenho logo abaixo, região de liquidez. Se eu colocar uma compra aqui, muito provavelmente eu vou ser estopado. Porque o mercado faz muito isso, ele varre a liquidez para depois ir a favor. Então, não tem ordem aqui, por isso. E o preço vai, rompe mais um ponto e começa a fazer pullback. Consumiu a liquidez e desceu. Então, nesse ponto, se a gente observar aqui, ó, vocês precisam entender essa quebra de estrutura. Ó, se essa foi minha última estrutura quebrada, significa que eu tenho isso aqui como mínima e isso aqui como máximo. Se o preço rompe acima, eu tenho uma quebra de estrutura de alta. Se o preço rompe abaixo, eu tenho uma queda de estrutura de baixa. Beleza? Tá claro isso. O que o preço acabou de fazer? O preço rompeu essa estrutura aqui de alta. De baixa. Então aqui, ó. Esse ponto, vou só apagar essa linha para não misturar. Então, além dele ter consumido a liquidez, esse era um ponto estrutural que foi quebrado. Essa zona, quando eu tenho liquidez, a zona logo abaixo geralmente é uma zona é uma zona onde o preço vai reagir e vai fazer um movimento contra, tá? Então aqui a gente tinha mais uma compra. Por ter quebrado a estrutura, aonde que tem que estar meu alvo? Na próxima zona de oferta que foi criada, que é essa aqui. Então eu coloquei uma ordem pendente com alvo ali. São operações curtas, galera, mas olha só, são 14 pontos de stop, tá? Para 50 pontos de gain, isso dá 3,57. Se você estiver usando um risco de 1%, que eu não recomendo, você teria feito 4 nessa operação. 4, tá? Então são operações curtas. Só que você tem que entender até onde carregar uma operação. Cara, que eu tô contra a tendência de 1 minuto. Acabou de romper uma estrutura, o mercado inverteu nesse ponto. Aqui eu tive o consumo de liquidez, a volta da região, então eu vou realizar uma compra, mas eu tenho que ter em mente que é uma compra curta. E aí o preço continua evoluindo, estopa e não busca a região. Acontece, vai acontecer, nem sempre vai ser gain. Então esse foi o primeiro stop. O alvo estava lá, mas não buscou. Normal. Então o primeiro stop estava aí. Depois olha o que o preço faz. Consome a liquidez aqui do fundo, começa a formar um topo e ó, esse é o topo, foi rompido. Mudança de caráter, primeira zona de oferta sendo testada. Bom, ordem de compra. Eu já poderia pendurar uma ordem aqui, certo? Essa foi minha primeira zona de oferta testada. Eu tive mudança de caráter e eu tive o flip. Para quem me perguntou, o que é flip? Flip é isso, é quando uma zona ela é testada e perdida e acontece o domínio de outra zona. Aqui está mais claro, ó. Eu tinha oferta foi testada e perdida. Então houve o flip, ou seja, a troca de poder. Quem está no poder agora? A demanda. Quem perdeu o poder? Oferta. Então isso é um flip, tá? É uma zona que é perdida e é formada a zona de controle logo abaixo ou logo acima, dependendo da tendência. Então aqui, ó, ordem de compra. Onde está meu alvo? Meu alvo está lá, ó, dentro do... Agora vamos dar uma olhada aqui no M15, ó. Aqui no M15
eu tenho uma região de oferta, essa e essa. Como eu estou comprando aqui, estou indo contra a tendência, essa região ela não vai ser desprezada. Por quê? Porque eu estou contra a tendência. Então eu posso colocar alvos de operação nessa região, beleza? Aí o preço vai, faz uma quebra de estrutura interna e perde a zona de oferta. Então mais certeza ainda que o preço que está em controle agora é a demanda. Apesar da demanda estar em controle, qual é a minha estrutura atual? É de venda. Olha só, esse é o cenário que eu tenho agora. Ó. Essa estrutura foi perdida. Qual a minha expectativa de movimento? Que o preço retorne e continue caindo. Então eu tenho que ter um direcionamento. Esse é meu direcionamento. Se ele vai dar certo ou não, eu não sei. Mas essa é a probabilidade. A gente trabalha com probabilidade. Então eu vou medir esse range. E aí que entra de novo. Zona de preço. Tá? Se vocês pegarem todas essas entradas e estudos aqui, vocês vão ver que essas regiões elas se aplicam. E ó, a única região que eu tinha acima dos 50% era essa. Então o que eu faço ali? Eu tenho a extrema aqui, né? Tem uma região aqui, essa última, tá? O que eu faço? Marco a região, ordem pendente. E o preço caga para esse lugar. Mais um stop, segundo stop. É normal, vai acontecer, certo? E o preço começa a fazer alta, até que ele cria um topo, rompe essa região aqui, ó, e volta novamente, ó, essa linha vermelha, ela não existia aqui, ó, depois eu volto com ela pro lugar. Esse era o topo de 1 minuto, então, ó, novamente ele quebrou a estrutura para cima. Isso já demonstra para mim uma incerteza no mercado absurda. Se vocês olharem daqui para frente, ó, o preço inverteu para compra e veio compra, 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 compra. Chegou nesse ponto, ele rompeu compra, virou venda, virou compra de novo. Isso é incerteza. Só que o preço foi exatamente lá na região que a gente tinha marcado, tá vendo? Então aqui daria para pegar uma entrada no risco. Essa M15 ele foi mitigado. E por que que essa entrada poderia ter sido pega no risco? Novamente, sempre olhem por liquidez, sempre busquem por liquidez. Sempre que você tiver uma liquidez, quando ela for visitada e consumida, o preço vai reagir para o lado contrário. Essa é a intenção. Eu tinha região de liquidez que ainda não havia sido visitada, região de liquidez que não havia sido visitada. Então eu posso pendurar uma ordem de venda no risco aqui tranquilamente. Tá? Aqui, deixa eu só marcar que eu não tinha marcado, mas aqui ó, houve uma quebra de estrutura interna. Tá? Então, 1 minuto aqui, peraí. Então houve essa quebra de estrutura interna. Só um comentário aqui. Quem é novo e tá vendo esses monte de ferramentinha aqui, de linha e tudo mais, lá no ChatPay tem uma aula que eu ensino a configurar o TradingView utilizando exatamente essas ferramentas, deixando exatamente igual, tudo bonitinho do jeito que eu uso. Significa que vocês tem condição até de montar o setup de vocês, com a cor de vocês, do jeito que vocês quiserem. Eu dou todas as direções, tá? Se vocês observarem, as marcações que eu faço no 1 minuto, elas não aparecem em nenhum tempo gráfico acima de 1 minuto, só abaixo. Então, por exemplo, se eu colocar no 5, ó, eu não vou ver as marcações de 1 minuto, eu vou ver de 15. Se eu colocar no 15, eu só vou ver do 15 para cima. Tá? Isso é muito importante, porque senão vai virar uma zona o gráfico de vocês. Vocês não vão conseguir entender absolutamente nada. Então aqui houve uma quebra de estrutura interna, formou essa zona de demanda aqui, beleza? O preço respeitou e foi embora. Faria uma compra aqui? Não, porque eu estou colado no topo. Beleza, se essa foi uma região de demanda que foi quebrado, logo esse aqui é uma subestrutura que foi quebrada, logo esse aqui vai se tornar meu fundo e quando o preço retornar eu vou ter uma quebra de caráter. Então a ordem de venda foi ativada, inverteu o caráter, tá? Eu continuo comprador? Continuo, mas o momento é de inversão de caráter, ou seja, eu posso estar só fazendo um pullback, ou como eu sei que o preço está indeciso, isso aqui pode ser mais uma reversão. Então vamos observar e ver o que vai acontecer.
sempre que eu entro numa operação, eu dou alvo no último fundo. Então, se esse aqui era meu último, ou fundo ou topo, né? Eu tenho que tentar sempre respeitar as estruturas. Então, se esse aqui era meu fundo, eu vou botar alvo nesse fundo. E aí o que aconteceu? O preço quebrou a estrutura mais uma vez, ó. Então, olha só, era venda, virou compra, virou venda de novo, novamente. Então, eu estou numa região de preço extremamente indecisa, tá? Então, a gente continua, o preço faz um pullback, rompe mais uma estrutura para baixo, o que me dá essa zona aqui como sendo minha zona de oferta. O preço faz o pullback e falha miseravelmente em fazer novo fundo. Então, qual era a minha expectativa? Que o preço fosse realizar um novo fundo. Ele não fez. Isso me dá a primeira mudança de caráter. Depois da primeira mudança de caráter, ele me dá o teste na zona de demanda. Como a minha tendência aqui ainda era de baixa, eu vou e faço uma venda. Tá? Ela não está errada, está completamente certa. Só que o preço não evolui o suficiente. Eu ainda estou acreditando no fluxo de ordem aqui. E temos mais um stop. Até que o preço ele reverte nessa região. Reverte. Então olha só, a gente teve mais uma troca de direção. Olha quantas trocas de direção a gente teve nesse ponto. Hoje foi muito interessante para mim dar aula, porque hoje o preço estava completamente atípico do que ele realmente geralmente faz, né? Que é um movimento mais tendencioso. Então a gente teve compra, venda, venda, compra, o preço a todo momento revertendo, bem diferente do começo do dia aqui, ó, tá? Então mais um stop, a gente tem o preço evoluindo. Então agora eu tô comprador, tá? O preço vai evoluindo. Até agora ele não fez nenhum pullback e nenhuma quebra de estrutura interna, nenhuma, zero. Até aqui nesse ponto que ele faz o pullback, ó, o primeiro pullback acontecendo. Aqui não tinha nada. Aí ele, pum, fecha abaixo dessa região. Ou seja, qual era a expectativa de movimento? Se eu estou comprador e o preço faz um pullback, a expectativa é que ele continue. Mas ao contrário disso, o preço quebra uma estrutura para baixo. Então, novamente eu tenho o meu momento invertido para venda, tá? Minha estrutura mudou? Não, ela continua compradora. Mas o momento é o momento de pullback. E é por isso que eu tenho aqui uma zona de demanda e uma ordem de venda lá. Ó, mais um indício de que essa ordem poderia dar certo é a formação desse ponto de liquidez. Tá? Meu alvo seria aqui, ou a próxima estrutura. O preço chega até a evoluir. Muito provavelmente, se eu estivesse operando aqui, eu teria saído no 0 a 0. Mas vamos assumir que esse aqui foi mais um stop, beleza? Então, enfim, na hora que terminar aqui, isso aqui foi mais um stop. Vou escrever aqui. Stop. Até que o preço rompe de novo para cima, né? Então até aqui agora ele está na tendência, ó. Ele estava no movimento de alta, ele fez um pullback, quebrou mais uma alta, certo? E aí o preço, olha para vocês verem, parece sacanagem, né? Mas olha só, quando o preço rompe essa estrutura, eu vou voltar aqui, só um candle, pronto. Ó. Quando o preço ele rompe essa estrutura aqui, ele ainda não rompeu 15 minutos, ele rompeu aqui, a próxima. Minha expectativa é que o preço agora faça um pullback e continue. Então eu vou medir o meu range e eu só vou pegar regiões abaixo desse range. Olha quais as regiões que eu tinha. Essa região ou essa aqui, ó, que estava praticamente uma em cima da outra. E o preço foi lá, deu um spike, só tocou na região e foi embora. Como a gente trabalha com ordem pendente, muito provavelmente se estivesse operando nesse horário, tá certo que é um horário completamente fora, eu fui mapeando mais para vocês poderem entender como que seria aplicado.
Não tem roubo aqui na operação, porque eu deixei os stops para vocês verem. Então, realmente, se eu estivesse operando, teria tomado stop nessas regiões. E o preço vai lá e rompe mais uma estrutura de alta. Então, continuamos compradores. Ele evolui, volta na região e testa. Sobe mais uma vez. Cria um movimento de pullback e quebra uma estrutura interna. Quebra uma estrutura interna, eu tenho a formação de uma zona de demanda nesse ponto. O preço volta na região, pega a ordem, ó, quase estopa, tá? Gera essa zona de liquidez aqui. Essa ordem, confesso para vocês que foi uma ordem errada. Eu deixei aqui, no momento eu estava acompanhando o mercado, mas essa ordem não deveria ter sido pendurada aqui, nesse momento, tá? Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Opa. Uma olhadinha no range. Eu tenho uma região que ela não está propriamente abaixo dos 50%, porque o candle que formou essa região, ele tinha uma sombra muito grande, eu optei por pegar a sombra, só que a região em si, o candle em si, ele está acima dos 50%, então essa foi uma ordem de bosta, tá? Que eu não deveria ter feito. Como sempre uso um bufferzinho no stop, eu nunca uso stop curto, colado na região, eu dou sempre uma folguinha, não foi estopado, tá? Mas não é uma ordem, essa não é uma ordem que eu faria normalmente, não deveria ter feito, tá? O preço evoluiu, sempre que eu falei para vocês, né, a gente dá alvo no topo e veio a romper mais uma zona aqui de demanda. Mas minha tendência ainda está comprador. E olha que foda, ele veio, varreu a liquidez e continuou o movimento de alta. Aí aqui, nesse ponto, ele quebrou mais uma estrutura interna. Quando ele quebra, vai realizar o pullback. Realizou, formou mais uma estrutura. Quebrou mais uma estrutura interna até que definitivamente ele quebrou a estrutura externa, que é o swing high e o swing low. Então ele quebrou mais uma estrutura externa. E ele vai evoluindo, faz o pullback, forma uma região e pum, quebra mais uma estrutura. Então aqui, ó, mais uma estrutura, mais uma região sendo formada. Olha onde o preço toca. Lá na próxima região de 1 minuto que ainda não havia sido tocada. Ele volta, faz o pullback, cria uma região de uma subestrutura. Por quê? Por que essa subestrutura foi criada? Porque o movimento ele deve ser contínuo, né? A gente espera uma continuidade, ou seja, expansão, pullback, continuação. Ao contrário disso ele fez expansão, pullback, falha na expansão, pullback. Então esse ponto é um ponto que, se for rompido, é uma subestrutura que foi quebrada. Beleza? E o preço formou liquidez aqui, até que definitivamente ele rompe mais uma estrutura de alta. Rompeu a estrutura de alta, voltou para consumir a liquidez. Falhou miseravelmente em continuar alta. Formou liquidez em cima, quebrou a estrutura embaixo. Só que a estrutura principal, vamos lá, olha só. Cadê aqui? Esse cara. Esse é o cenário que eu estou vendo agora. Essa é a minha região de fundo, tá? Eu marquei aqui como uma inversão de caráter. Tá errado, tá? Isso aqui não é uma inversão de caráter. Isso foi a quebra da estrutura de fato. Então aqui, ó, 1 minuto, quebra de estrutura. Por quê? Vamos lá. Rompimento desse topo, formação do novo topo, pullback. Rompimento desse topo. Se ele fechar abaixo aqui, eu tenho inversão, então eu não estou mais comprador, estou vendedor. Se ele fechar acima, eu tenho uma nova estrutura de alta. E o preço veio, fechou abaixo. Tá? Por isso. Então agora a gente está falando de um mercado vendedor. O preço volta, toca na liquidez, aumenta a liquidez, chega a reagir na região e quebra mais uma estrutura. Esse candle quebrou mais uma estrutura. Então agora onde está máxima e mínima de estrutura?
região não foi quebrada aqui, esse não for o maior ponto de pullback, máxima e mínima. Preço fechou acima, inversão. Preço fechou abaixo, continuação. E bora lá. Preço falha em fazer novo fundo e rompe aqui, mudança de caráter. Quando ele fechar, se fechar acima desse ponto, a gente vai ter a inversão de estrutura. Por enquanto não. Então o que acontece? O preço inverteu o caráter, forma a região de supply, eu posso bater compra. Detalhe, região de liquidez nessa parte, o que torna essa região de demanda fraca. O preço pode simplesmente vir aqui, romper, consumir a liquidez e voltar. Ordens nesse ponto são ordens arriscadas. Formou liquidez acima, já deu um pouco mais de valor nessa região. O preço toca, chega a reagir, não consome a liquidez e falha. E esse foi todo o dia de hoje até agora. Como eu disse, região com liquidez próxima, ela tende a ser uma região fraca. O preço falhou em fazer novo topo, consumiu a liquidez embaixo e continuou. Então aqui, ó, é o que agora a gente estava na aula. Nesse ponto, outra quebra de estrutura. Aqui, 1 minuto, quebra de estrutura. O preço vem, faz um pullback, quebra mais uma estrutura. Para baixo. Se esse aqui é o pullback, o ponto mais alto, esse cara fechou acima. Então eu tô no momento de compra. Então houve outra quebra de estrutura. Cadê o negócio? Aqui. Então esse é o cenário que a gente tem nesse momento. Olha o tanto que é complexo fazer uma leitura de 1 minuto, tá? E o quanto que vocês precisam alinhar isso com o tempo gráfico maior. Vamos dar uma olhada aqui de todas as operações que a gente fez. Quais foram as operações que tiveram mais êxito? Foram as de compra. Por quê? Tudo que está dentro desse quadrado cinza aqui, ó, está dentro da região de 4 horas de demanda. Então ela é uma região que vai levar o preço para cima. Então as compras elas foram muito mais efetivas do que as vendas. Olha, essas vendas são todas curtas e deram stop. Tá vendo? Ó, as compras foram muito mais efetivas. Então é esse tipo de alinhamento e de filtro que vocês têm que começar a praticar. Se eu sei que eu estou numa região onde as compras são mais efetivas, para que eu vou vender? Tá? E aí que vocês precisam montar o plano de trade de vocês e criar critérios, porque senão vocês vão sair operando igual eu aqui, ó, a todo momento. E isso não é bom, tá? Mesmo isso não sendo bom, olha aqui, vamos calcular hoje o que a gente teria de retorno nessas operações aqui. A gente teve 4,45 R de retorno, mais 7,36. Essa daqui não tocou o alvo, então eu vou descer ela, tá? Para ser justo. Cadê o negócio? Tá aqui. Deixa eu tirar isso daqui do full screen. Aí. Então essa aqui não tocou o alvo, vamos 2 mais 2,3. Essa tocou o alvo, 5,47. Essa é o primeiro stop, menos 1. Essa aqui buscou o alvo, 11. Essa aqui deu stop, menos 1. Eita, fiz cagada. Que bosta. Vamos começar de novo. 4,45 mais 7,36 mais 2,3 5,47 menos 1 mais 11 menos 1 mais 14
menos 1. Aqui deu... menos 1. E eu acho que acabou, né? Deixa eu ver aqui. Ah, teve mais um stop aqui. Menos 1. Essa operação deu 11,89. Vou considerar essa daqui como stop também, tá? Menos 1, porque tá muito curta. E acabou. A gente tá falando aí de 55,92R, tá? Então, se você, exemplo, se você tivesse arriscando 1% da sua conta em cada operação, teria feito 55,92. E tudo que eu tô mostrando não tem mágica aqui, ó. Todas as entradas aconteceram, inclusive as que deram ruim, que deram stop. Por quê? É só fazer a leitura correta das estruturas, vocês vão operar muito bem. Faz o alinhamento com o tempo gráfico maior, faz a leitura correta de estrutura, entende o que é um flip, mudança de caráter e a formação de zonas de supply e demand. Pronto, não tem segredo, galera, não tem. Onde vocês vão conseguir aprender e estudar isso aqui? Backtest, não tem outra coisa. Não tem o que vocês façam, é backtest até morrer. Quem não entender ou não acreditar nisso, tá perdendo tempo. E dinheiro, né? Porque vocês pagam para estar aqui. Então façam backtest que vocês vão começar a ter esse tipo de leitura. Todas essas marcações foram feitas com o mercado rolando. Não sei se vocês viram, mas eu não postei nenhuma entrada hoje. Foi porque eu não fiz. Eu operei de madrugada, porque tinha um programa de TV que eu queria assistir, sabia que não ia acordar cedo. Enquanto estava passando o programa, eu operei o ouro, fiz o dinheiro que eu precisava fazer na conta do fundo e pronto, e já era. E então eu tirei o dia hoje para marcar como se eu estivesse realmente operando, tá? Então todas essas operações eu fiz com o mercado rolando, tá aí, ó, tudo bonitinho. Não foram feitas marcações depois, tudo com o mercado rolando. Se eu estivesse operando, esse seria meu resultado, 55R. Ô, Luiz. Oi. Pode falar. Alô? Vixe, cortou tudo aí, mano. Não tá dando pra te... Tá cortando muito, mano. Acho que sua net aí tá bem zoada. Manda texto. Configurar pra fazer essas marcações. Mano, eu não consegui entender uma palavra que você falou porque sua internet tá muito ruim, tá cortando tudo. Tudo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, quer que eu explique algo? Eu quero perguntar, Luiz. Manda Boa ver. noite, primeiramente. Boa noite. Eu tô chegando agora nesse operacional, eu queria saber se eu posso dar as entradas em outro tempo gráfico de 15, vamos supor, de 5. Sim, você tem que ter, cara, sempre definido qual vai ser o teu tempo gráfico de estudo e o teu tempo gráfico de execução. Por exemplo, para mim realizar essas operações em 1 minuto, eu faço a análise aqui do 4 horas, 15 minutos, executo em 1. Se você não está satisfeito, se 1 minuto ainda é ruim para você, você pode manter o estudo ali no diário, 4 horas, e executar a operação em 15 ou 5 minutos. Se a gente descer isso aqui para o 5, você vai ver que essas estruturas que eu desenhei, elas se repetem. Obviamente que numa escala um pouco maior, né? Mas aqui, ó, a gente teve a inversão de caráter, formação de zona de demanda, inversão de caráter aqui de novo. Então isso se repete, o mercado é fractal. Você só precisa adequar o tempo gráfico que você vai executar as suas operações. E sempre você precisa de ter uma leitura de um tempo gráfico maior e a execução de um tempo gráfico menor. Você não pode pegar o gráfico de 1 minuto e querer operar ele só, por exemplo. Essas operações elas aconteceram aqui em 1 minuto, mas foram todas em regiões de tempo gráfico maior. Isso que precisa estar bem definido para você, sacou?
Obrigado. Por nada. E eu acho que o outro cara tá perguntando como que configura essas marcações, como que você disse já na aula que você passou. Quer ver? Deixa eu entrar aqui no Chatpay. Peraí, deixa eu... Acho que eu entendi, vocês têm certeza. É essa aula aqui, ó. Eu acho que eu até mandei ela hoje pra alguém. Deixa eu me ver se acho. Foi a primeira aula lá do 2.0. Porque até então eu não tinha explicado como que eram as minhas marcações, né? E o pessoal ficava meio perdido. Então eu resolvi fazer uma aula só pra mostrar isso. Aqui, ó. Ixi, peraí que tá meio bugado esse troço. Tem como filtrar ali, ó, também. Mas bom, eu tentei usar o filtro hoje e ele não funcionou muito bem. Pelo menos aqui comigo, tá vendo? Ele não aplica, ó. Tem que mudar isso, muda de ver padrão pra ver recente, aí ele aplica o filtro. Ah, safadinho. Tem uma macete. Aqui, ó, essa aula aqui, ó. Aula 1, configuração do TradingView. Aqui eu mostro exatamente, ó, todas as ferramentas. Eu fiz uma por uma, cara. Uma por uma. Como configurar, qual o tempo gráfico. Tudo bonitinho. Nessa aula aqui. Deixa eu ler o chat aqui. Luiz, você só começa a marcar as estruturas em um quando toca em uma zona de oferta ou demanda do maior? Sim, com certeza. Porque senão, olha só, vamos voltar aqui para a parada. Imagina aqui. Olha quanta marcação eu ia fazer aqui à toa. Eu nem opero nesse horário, o preço está no meio do nada. Não tem por que eu ficar marcando aqui, entendeu? Só vou poluir minha tela. Então, olha só, região de 15. Tá aqui. O preço tocou numa região maior, é lá que eu vou descer o meu tempo gráfico para poder executar as marcações de 1 minuto e entender como que o preço está funcionando ali naquela região. Senão vocês vão ficar malucos, mano. Se você descer pro tempo gráfico de 1 minuto, por exemplo, o preço acabou de romper aqui, ó. Rompeu aqui, ó. Você já sabe que ele vai espichar para baixo. Se você descer aqui para 1 minuto e começar a marcar, você vai ver um monte de entrada que pode dar ruim, ó. Quer ver? Vamos pegar aqui no 1 minuto. Porque você não tem sustentação. O preço só rompeu. A gente não tem confirmação de absolutamente nada. Dá para operar? Dá, mas eu não aconselho, tá? Não aconselho. Ó. Depois que o preço rompe lá os 15 minutos, ele rompe uma estrutura, volta numa região de oferta. Eu poderia vender aqui. Novamente, rompeu uma estrutura, criou uma região de oferta e o preço não voltou nela. Rompeu uma estrutura, tinha uma região de oferta, poderia fazer uma venda. Rompeu mais uma estrutura, criou região, o preço voltou nela. Dá para fazer isso? Dá. Mas eu não faço, cara, e nem aconselho. Você não sabe qual é o momento que esse preço vai terminar a expansão e começar o pullback. Quando a gente tem uma região sendo tocada, que é uma região de oferta e demanda que foi mais forte, aí sim você tem algum indício que o preço possa reagir ali. Fora isso, é só especulação, puramente, mas não tem estudo, entendeu? O que é supply? Supply é oferta. Essas regiões que estão acima. Tudo que está... Vamos pegar o preço corrente aqui, ó. O meu preço está aqui. Tudo que está acima do preço é supply. Tudo que está abaixo do preço é demand. É demanda. Oferta e demanda. Essas aulas aqui também tem aulas específicas sobre oferta e demanda, tá? Só dar uma explicação para quem é mais novo aí, não tá recente na sala. Eu tenho mais de 80 aulas gravadas. Da aula número 40 para frente, foram todas as aulas que eu gravei sobre esse operacional de Smart Money, que alguns chamam de trade institucional. Essas aulas, elas têm conteúdos diversos, assim como essa que eu estou fazendo aqui agora, tem, mano, aqui tem um operacional inteiro, tá? Nessa aula aqui, inteiro. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando essas aulas e criando o 2.0, vamos chamar assim. Esse 2.0 são aulas pequenas, de 10, 20 minutos, mas são aulas focadas num tema específico. Então, se vocês pegarem as 3 aulas que eu já lancei, uma aula foi específica sobre como configurar o TradingView.
A segunda aula foi específica sobre a teoria de formação de zonas de supply e demand. E a terceira aula foi específica sobre a utilização de zonas de supply e demand. Então, da agora para frente, eu vou soltar aulas específicas e curtas sobre temas específicos. Então vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Hoje, o conteúdo tá lá, tá todo lá, só que tá muito bagunçado. Então o que eu estou fazendo é tentando aglutinar isso em aulas curtas, mais objetivas. Beleza? Oi. Boa noite. Boa noite. Você volta no M1, se tiver como explicar uma entrada, as outras tudo eu entendi, mas teve um meio que eu não entendi. Mano, mais pro meio. É o que deu 11 de retorno. Essa aqui? Ou essa? Não, a outra. Essa. Explico. Aqui, ó. O preço mudou o caráter. Formou uma zona de demanda. A ordem estava aqui. Entendeu? Mas aí em cima não tinha uma zona de oferta? Ela já tinha sido testada. Ah, tá. Eu não necessariamente... Aqui não aconteceu o flip. Tá? Essa foi uma região que não aconteceu o flip. Então, eu tenho duas confirmações. Deixa eu voltar aqui um pouco atrás. Ó. Vamos lá. Nessa região, eu tive a confirmação do flip, mas não tive a confirmação da mudança de estrutura. Eu poderia considerar essa mudança de estrutura aqui, ó. Poderia. Só que essas quebras aqui não dá para levar em consideração. Então você tem que ser bem honesto com as marcações que você está fazendo. Então aqui eu tive a confirmação do flip, mas não tive a confirmação da quebra de estrutura, de inversão de estrutura. Às vezes elas vão acontecer juntas. Tipo, eu tenho a inversão de estrutura aqui, o preço vai, testa uma zona, já rompe e volta. É melhor ainda, é lindo. Mas aqui não aconteceu. Aqui foi a mesma coisa. Eu tive a confirmação da mudança de caráter, mas não tive a confirmação do flip. Sacou? Então, mas no caso, se quisesse pegar uma entrada aí também nessa zona aí, podia. De venda? Isso. Nessa zona. Vamos ver qual a região que estava. Ó, ele rompeu ele rompeu esse fundo. Então essa é a minha máxima e essa é a minha mínima. Eu tô acima ou abaixo de 50%? É abaixo, tem que pensar em conta mesmo. Então abaixo eu não faço venda. Certo? Beleza. Certinho. Mais alguém, galera? Oi. Quando o preço ele não vai 50% do REN, você considera um pullback ou não? Cara, considero sim, tá? Por quê? Principalmente para prazos intradiários. Deixa eu voltar aqui no 4 horas. Peraí. Ó, esse movimento aqui, ó. Tô no 4 horas, tô. Esse movimento aqui, ó, foi um movimento que não voltou 50%. Porque, ó, a última estrutura rompida foi aqui. Máxima do pullback estava aqui. Se eu tivesse aguardando, não tivesse considerado isso aqui como um pullback, eu teria que considerar agora esse aqui todo o meu movimento. Então, tipo assim, não tem uma regra. Não tocou no 50%, não é pullback. Tá? Quando toca no 50% e a partir dali o preço começa a evoluir, mais confirmação você tem. Mas se você for tratar disso como regra, você vai estar sempre aqui numa tendência quase eterna de venda. Porque você vai ver vários outros pontos aqui, ó, aonde o preço... Deixa eu ver esse aqui, ó. Vários outros pontos onde o preço não tocou. Aqui. Houve uma quebra de estrutura, maior ponto do pullback e não voltou. E eu não posso desprezar esse movimento. Tá? Então o que eu levo em consideração? Se o movimento não volta no 50%, se ele teve tempo. Tá? Ou seja, que eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles que realizou um pequeno movimento de pullback, mas realizou. Agora, se eu tivesse aqui esses 2 candles, eu já não consideraria, tá? Uma quebra de estrutura, porque não teve nem tempo. Então aquilo foi uma pausa no preço e ele já despencou para baixo. Sacou? Beleza, isso serve para o minuto também, né? Para qualquer tempo gráfico. Tudo que se aplica num tempo gráfico pequeno
você aplica no tempo gráfico grande. Você não pode ter diferenciação de tempo gráfico, né? Mais alguém? Pode falar aí. Então é isso aí. Se ninguém tem mais dúvidas. Ô Luiz, Oi. e se tu entra numa operação e no meio do caminho ela muda o caráter e volta contra você, o que você faz? Eu entro o contrário, como eu fiz aqui, ó. Entra ao contrário e sai da primeira então. Não, mantém o head. Olha só. Aqui eu tava comprado, não tava? E aqui ele me deu venda. Eu não saí da compra. Tá, mas aí tu continua na venda até onde? Até na primeira região? Então, olha só. Você pode fazer 2 tipos de gestão. Nesse momento aqui, você tem uma operação de compra, mas você está contra a tendência, que você está operando pullback, certo? Quando ele te deu essa venda aqui, se o preço evoluir, por exemplo, eu estou usando 17 pontos de stop, se ele evoluir 34 pontos a meu favor, eu já colocaria essa compra aqui, essa venda no 0 a 0. E aí eu poderia ou realizar uma parcial até na próxima região, que seria mais ou menos aqui, ou fechar toda a operação. A compra, a mesma coisa. Eu trabalho com stop, movimentando o meu stop. Então, a cada região que é quebrada, o meu stop sobe. Então, essa região quebrou, ele fez o pullback, provavelmente meu stop estaria aqui embaixo. Tá? Então, você consegue manter as 2 posições perfeitamente. Você consegue ganhar na compra e consegue ganhar na venda. Ou perder nas 2, né? Às vezes eu não sabia o momento de sair da operação e acabava voltando e me tirando no 0 a 0 ou stop. Por isso, mano, que você tem que sempre fazer parcial, galera. Sempre. Se vocês não sabem... Sim. Você tá se pagando, mano. Você entrou no trade. O trade andou 2 para 1, mano. Faz parcial. Rompeu estrutura, fez pullback, coloca no 0 a 0. Geralmente eu faço parcial na primeira região que bate, entendeu? Pode ser. Você tem que ter uma regra fixa, tá ligado? O que não dá é você, para cada situação, adotar um comportamento. Isso não dá. Beleza? Mas fechou, é isso aí, obrigado. Nada. Deixa eu ler o chat aqui. Luiz, você considera pavio como quebra de estrutura? Não. Corpo de vela fechado acima de pavio é quebra de estrutura. Ó, pavio, corpo de vela fechado. Pavio, corpo de vela fechado. Pavio, corpo de vela fechado. Parcial. Ideal fazer parcial de quantos por cento? Cara, isso é muito pessoal. Muito pessoal. Eu vou falar o que eu faço. A primeira parcial que eu faço, basicamente, ela é para pagar meu stop, tá? Então, por exemplo, vou pegar de exemplo esse trade. Quando o preço fez aqui 2 para 1, eu vou lá e faço uma parcial de 25%. Eu já diminuí o meu... Vamos supor que eu estaria usando aqui 1% de risco. Eu já diminuí isso aqui para 0,75%. Ou às vezes até 0,5%. Tá? E nesse momento eu não trago stop para o 0 a 0. Se ele voltar, ele vai me estopar, só que ele vai me estopar menor. Por quê? Porque eu fiz um lucro e eu diminui o lote que estava aberto. Depois que o preço rompe uma estrutura, eu faço mais 25% do que sobrou. E quando o preço toca na região de oferta ou demanda contrário à minha expectativa, então, por exemplo, se eu estou pensando em compra, quando ele toca numa região de oferta e eu estou num movimento de pullback, muito provavelmente ele vai continuar descendo. Então aqui eu realizo 80% do lote. Tá? Isso é muito pessoal, não tem uma regra. Para mim funciona bem desse jeito. Beleza? Acho que é só, né? Não tem mais pergunta ali. Mais alguém, galera, quer perguntar alguma coisa? Pode falar aí. Então, fechou. Obrigadão em todo mundo que participou da aula. Se tiverem dúvida, podem mandar lá que é nóis. Fala, Roger, seu viado. O que você quer perguntar, bebê? Eita, e é isso aí, galera. Tamo juntão. Qualquer coisa, manda pra nós. Valeu, um abraço pra todo mundo. Valeu.